Rei Gelado, ou melhor, Simon Petrikov. Um personagem certamente muito complexo. Simon de primeira não parecia ser uma pessoa muito interessante, não parecia ter uma boa história e era muito chato. De começo eu não gostava muito dele, mas isso foi mudando conforme a história foi desenvolvendo. A história de Simon Petrikov, o homem que se tornou Rei Gelado, é uma reflexão profunda sobre a transitoriedade da identidade e o impacto devastador da perda de si mesmo. Simon começa como um simples estudioso cuja paixão pela arqueologia e pelo conhecimento é sua principal força motriz. No entanto, sua vida toma um rumo trágico quando ele entra em contato com uma coroa mágica que, embora inicialmente lhe conceda grandes poderes, também o corrompe lentamente. A transformação de Simon em Rei Gelado é uma metáfora poderosa para o modo como a busca insaciável por poder e a pressão das circunstâncias externas podem desfigurar a identidade de um indivíduo. A desintegração gradual de sua mente e a perda de sua memória e humanidade fazem com que Simon se torne o símbolo da luta entre o desejo e a essência do ser. Ele é forçado a confrontar a dissonância entre quem ele era e quem ele se tornou, questionando a própria natureza do ser e do esquecimento. No fundo, a trajetória de Simon oferece um comentário sobre a fragilidade da identidade humana diante de forças externas e internas. Sua história é um lamento pela perda de autenticidade e uma reflexão sobre como a essência de uma pessoa pode ser moldada ou destruída por forças além de seu controle. A tragédia de Simon é a tragédia de todos nós. À medida em que buscamos manter nossa identidade e humanidade intactas em um mundo imprevisível. Simon teve sua primeira aparição no episódio piloto. Sim, ele tá lá desde o primeiro episódio. Simon foi um personagem muito bem desenvolvido e com o tempo fomos tendo um pouco mais de empatia por ele, quando percebemos que ele não era um cara realmente mau. Óbvio, sequestro é horrível, mas ele não fazia nada com as princesas, ele só era um cara carente. Demais. Tipo, muito. Mas não vamos falar sobre esse Simon, e sim desse Simon. E como sua história é profunda quando o assunto é loucura e perdição. No episódio Me Lembro de Você, da 4ª temporada, somos levados a uma reflexão profunda sobre a identidade e a perda através da história de Simon e Marceline. Simon, antes um homem comum, é agora o Rei Gelado, consumido pela loucura e pela magia de sua coroa. No início, ele busca a companhia de Marceline de forma descontraída, parodiando uma de suas músicas, mas essa leveza logo se transforma em desespero. À medida em que eles cantam, Simon revela sua solidão e o medo de ser esquecido, atirando gelo ao seu redor como um reflexo de sua angústia. Marceline, embora relutante, tenta ajudá-lo, mas o encontro se torna tenso quando ela o confronta sobre sua verdadeira identidade. Ao chamá-lo de Simon, ela o conecta ao passado que ele tanto tenta esquecer. Quando Marceline encontra cartas escritas por ele, fica claro que Simon ainda possui uma parte de si que anseia por conexão e compreensão. As mensagens refletem sua luta interna. Ele se sente dividido entre proteger Marceline e proteger a si mesmo de sua própria deteriorização mental. Ao cantarem juntos, ele vislumbra fragmentos de sua antiga identidade, reconhecendo mesmo que vagamente as palavras que um dia escreveu. Este episódio é uma meditação sobre a fragilidade da memória e a resiliência do amor. Apesar do caos que os cerca, o vínculo entre Simon e Marceline serve como um farol, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a essência de quem somos pode emergir em momentos de vulnerabilidade e conexão. E no final, um flashback revela uma cidade em ruínas, no rescaldo da Guerra dos Cogumelos, e Marceline ainda criança, sozinha chorando nos destroços. Aparece Simon ainda não totalmente transformado. Ele a encontra e enxuga suas lágrimas, animando-a, dando um bichinho de pelúcia. Esse episódio explora a complexa relação entre identidade, memória e conexão humana. A transformação de Simon Petrikov em Rei Gelado ilustra como mudanças profundas podem desfigurar a identidade pessoal. Simon, que era um acadêmico comum, perde sua identidade original devido à coroa mágica, levantando a questão de como a memória e as experiências moldam quem somos.
Sua busca por Marceline revela a necessidade fundamental de conexão emocional. Mesmo após sua transformação, Simon anseia por empatia, mostrando que o desejo de pertencimento é vital para o bem-estar humano. A culpa que ele sente, apesar da falta de memória sobre os eventos que causaram essa culpa, reflete como o arrependimento pode persistir e moldar o comportamento mesmo sem lembranças claras. A coroa mágica simboliza como forças externas podem alterar nossa essência pessoal, e o momento em que Simon canta a mensagem para Marceline sugere que certos aspectos da nossa identidade e sentimentos internos podem sobreviver às mudanças e perdas. O episódio oferece uma reflexão sobre como a identidade, a memória e as relações humanas interagem e se sustentam diante de transformações profundas. Agora, o episódio Simon e Marcy explora a profunda conexão entre Simon, o Rei Gelado, e Marceline em um cenário pós-apocalíptico, 1000 anos atrás. Eles eram sobreviventes em um mundo devastado, dependendo um do outro para enfrentar a solidão e a destruição ao redor. Simon se destaca como uma figura paterna, disposta a sacrificar sua própria sanidade pela felicidade e segurança da Marceline. Durante uma partida de basquete, Marceline relembra momentos do passado, revelando a luta constante de Simon contra a influência da coroa mágica, que o transforma. Em uma cena emblemática, ele coloca a coroa ao ouvir um ruído. Vendo o animal como uma ameaça, essa compulsão simboliza o vício crescente que o consome, mesmo quando Marceline tenta impedi-lo. A tensão aumenta quando Marceline adoece e Simon, em um acesso de raiva, provoca um caos que atrai monstros. Ao tentar protegê-la, ele usa a coroa mais uma vez, mas, ao contrário de outras vezes, os efeitos não desaparecem. Ao removê-la, o momento culmina quando, após abrir uma lata de sopa para Marceline, ele confunde seu amor por ela, chamando ela de Gunther. Isso revela a deteriorização de sua sanidade, mostrando o preço do amor e do sacrifício em um mundo onde a perda é iminente. Esse episódio oferece uma visão filosófica profunda sobre relação entre memória, identidade e sacrifício. Nesse episódio, exploramos a complexa dinâmica entre Simon e Marceline, na qual a memória e o esquecimento desempenham papéis centrais. Simon, agora o Rei Gelado, é confrontado com fragmentos de sua antiga identidade, enquanto Marceline lida com a dor de ver a pessoa que amou e que agora não se lembra dela. Esse confronto é uma metáfora poderosa sobre a forma como a memória molda a identidade e a conexão humana. A perda de memória de Simon, causada pela influência da coroa, é um reflexo da fragilidade da identidade individual. O filósofo John Locke argumentava que a continuidade da identidade pessoal depende da memória. Se a memória se perde, a conexão com o passado e com quem se é pode ser severamente abalada. Para Simon, a amnésia não é apenas uma perda de informação, mas uma desconexão com o próprio eu e com seus entes queridos. Marceline, por outro lado, representa o sacrifício e a resiliência. Ela preserva as memórias de Simon e a dor que vem com elas, mantendo viva a conexão com o passado. Sua dedicação e amor incondicional demonstram a importância da memória no processo de cura e na preservação das relações humanas. Marceline se torna a guardiã das memórias, simbolizando a resistência ao esquecimento e o valor intrínseco da memória para manter a coesão entre o passado e o presente. O episódio também toca na ideia de sacrifício pessoal, onde a Marceline, ao aceitar o sofrimento emocional por causa da perda de Simon, ilustra a profundidade do amor e da amizade. O sacrifício de Marceline destaca como o verdadeiro valor das relações humanas muitas vezes é encontrado na capacidade de suportar e manter a conexão mesmo diante de uma mudança inexorável. Agora, no episódio Beth, o episódio inicia com o Clube dos Magos Secretos preparando-se para lançar Belanotte à Terra de Yu. O Rei Gelado, desejando se unir a eles, observa e revela seu desejo. Belanotte se liberta e absorve a magia da sala, restaurando Simon ao seu estado normal. Ou seja, ele voltou a ser uma pessoa normal, com suas memórias normais, sua cara normal, sem o poder da coroa. Simon se depara com sua própria imagem refletida, questionando sua identidade. Ash aparece e o provoca, levando Simon a usar um tapete mágico para ir ao seu derretido castelo de gelo.
No quarto do passado, ele encontra um livro escrito por Betty Groff e Simon Petrikov e vê uma foto de Marceline criança. Simon busca a ajuda de Marceline, Finn e Jake, que ajudam a criar um portal mágico usando a essência de Rambo em uma bicicleta velha. Simon comunica-se com Betty através do portal, pede desculpas e descobre que sua vida está em risco. Sem a magia da coroa, Betty coloca Simon no tapete mágico e eles vão confrontar Bela Noite, decidindo a restaurar a magia de Simon, mesmo que isso o faça voltar a ser o Rei Gelado. Depois de um confronto com a Morte e Bela Noite, Betty derrota o vilão e restaura a magia. O episódio termina com o Rei Gelado conversando com a Princesa Músculos, mencionando a misteriosa mulher que o salvou. Betty, no tapete mágico, observa Simon pela janela antes de partir. O episódio aborda questões filosóficas importantes através da jornada de Simon. Ele enfrenta uma crise de identidade ao confrontar seu passado como Rei Gelado e seu presente como Simon Petrikov, refletindo sobre o que realmente define quem ele é. A disposição de Simon para restaurar a magia da coroa, mesmo que isso signifique voltar a seu estado anterior, ilustra o tema do sacrifício e da busca por redenção, mostrando como grandes custos pessoais podem ser necessários para corrigir erros passados. O episódio também explora a natureza do poder através da absorção e restauração da magia. A magia simboliza a capacidade de transformação e os riscos associados ao seu uso. Além disso, a relação entre Simon e Betty Groff toca no tema de perdão e da reconciliação, evidenciando a importância de superar ofensas passadas para restaurar relacionamentos. Por fim, a memória desempenha um papel crucial, mostrando como as lembranças moldam a identidade e influenciam a percepção do presente. O episódio entrelaça esses temas para proporcionar uma narrativa rica e reflexiva sobre identidade, poder e redenção. Agora, já na série Fiona e Cake, Simon emerge como uma figura rica em complexidade, simbolizando a luta interna entre a identidade verdadeira e a persona criada por circunstâncias externas. Sua história é uma narrativa de transformação, marcada pela perda e pelo anseio por conexão. Simon representa a fragilidade da condição humana, onde as escolhas feitas em momentos de dor podem levar a consequências duradouras e, muitas vezes, trágicas. Através de sua relação com Fiona e Cake, Simon se revela como um mentor, mas também como um ser profundamente vulnerável. Ele questiona o que significa ser um herói em um mundo onde a imagem que projetamos frequentemente oculta as batalhas internas que travamos. Fiona, em sua busca por aventura e significado, encontra em Simon não apenas um guia, mas também um reflexo de suas próprias lutas e incertezas. Filosoficamente, Simon encarna a ideia de que a verdadeira identidade é muitas vezes obscurecida por pressões externas e expectativas sociais. Sua jornada nos convida a refletir sobre a autenticidade e o que significa viver de forma verdadeira. Ele mostra que mesmo quando nos distanciamos de quem realmente somos, é possível buscar a reconexão e a aceitação tanto de nós mesmos quanto dos outros. Ao longo da série, Simon passa por uma evolução emocional desafiando a narrativa do herói perfeito. Sua vulnerabilidade e suas falhas se tornam um espaço onde a humanidade pode ser vista na sua essência. No final, a presença de Simon na vida da Fiona e Cake nos ensina que todos nós carregamos nossas cicatrizes e que, ao confrontá-las, podemos encontrar a verdadeira força. Assim, a jornada de Simon nos lembra que a busca pela identidade e pela aceitação é uma parte intrínseca da experiência humana. Em um mundo repleto de desafios e desilusões, a conexão genuína e a capacidade de amar, mesmo na dor, são os verdadeiros sinais de heroísmo. Essa mensagem ressoa profundamente, mostrando que a fragilidade e a força coexistem e que na vulnerabilidade muitas vezes encontramos nossa maior sabedoria.